Há momentos em que o silêncio machuca mais que qualquer grito. Momentos em que você está no meio de uma festa, cercada de gente, e mesmo assim se sente completamente invisível. Foi assim que me senti no casamento do meu filho. O dia que deveria ser uma celebração virou o palco da minha maior humilhação. Sabe aquele aperto no peito? Aquela sensação de que o ar falta, de que as paredes estão se fechando ao seu redor. E você precisa sorrir. Precisa fingir que está tudo bem? Porque Corarole, naquele momento, seria dar a ela exatamente o que ela queria? Foi isso que vivi. Ali, diante de 200 convidados, minha nora decidiu me colocar no meu lugar. Ou melhor, no lugar que ela achava que era meu. Durante anos, construí um império. Levantei às 5 da manhã, enfrentei salas cheias de homens que não me levavam a sério. Assinei contratos impossíveis, comandei uma empresa aérea quando todos diziam que eu não conseguiria, fiz tudo isso sozinha e, ao mesmo tempo, fiz questão de estar presente na vida do meu filho, nas apresentações da escola, nos finais de semana, nos momentos importantes. Sacrifiquei sono, sacrifiquei minha juventude, mas nunca sacrifiquei meu amor por ele. E então, ele conheceu ela. No começo, tentei acreditar que era apenas ciúme materno, que eu precisava dar espaço, aceitar que ele tinha direito de amar outra pessoa, mas aos poucos, percebi que não era sobre dividir o amor do meu filho, era sobre ser apagada, sobre ser tratada como uma peça de museu, útil no passado, mas ultrapassada no presente. No dia do casamento, ela fez questão de me colocar na última mesa do salão, longe da família, longe das fotos principais, longe do tudo, como se eu fosse uma convidada qualquer. Quando questionei meu filho, ele desviou o olhar e murmurou algo sobre a noiva que decide essas coisas. Naquele momento, entendi que ele tinha escolhido o lado dele, e não era o meu. Você já se doou tanto por alguém, e no fim, foi tratada como se não tivesse valor algum? Se já passou por isso, você sabe a dor que estou descrevendo. É a dor de quem deu tudo e recebeu indiferença. De quem amou incondicionalmente e foi esquecida condicionalmente. É a dor que não grita, mas corrói. Que não sangra, mas mata aos poucos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Aquele dia, sentada naquela mesa esquecida, eu tomei uma decisão. Não ia corar. Não ia implorar, não ia me rebaixar. Ia fazer algo muito melhor. Ia lembrar ao mundo, e principalmente a ela, de quem eu realmente era. Compartilhe nos comentários de onde você está nos assistindo. E se essa história está tocando seu coração de alguma forma, deixe um coração aqui embaixo. Você não está sozinha. O casamento começou como todos os casamentos. Música clássica, flores brancas por todo lado, sorrisos ensaiados. Eu cheguei cedo, como sempre faço. Passei a vida inteira sendo pontual, sendo organizada, sendo a pessoa em quem todos podiam confiar. Mas naquele dia, minha pontualidade não importou. Ninguém me esperava na porta. Ninguém me reservou um lugar especial. Ninguém sequer olhou quando entrei. Caminhei pelo salão procurando meu nome nos cartões das mesas. Passei pela mesa principal, onde os pais do noivo deveriam estar. Meu nome não estava lá. Passei pelas mesas da família próxima. Nada. Continuei andando, sentindo o olhar de algumas pessoas, aquele tipo de olhar que mistura pena e curiosidade, até que encontrei. Mesa 17, no canto, perto da cozinha, ao lado de pessoas que eu nem conhecia, sentei e respirei fundo. Tentei me convencer de que não era nada pessoal, que talvez tivesse sido um erro, que meu filho iria perceber e me chamar para perto dele. Mas no fundo, eu já sabia, não era erro. A cerimônia começou e meu filho entrou no salão de braço dado com o pai dele, meu ex-marido. Aquele homem que me deixou há 15 anos por uma mulher 20 anos mais nova. O homem que nunca pagou uma pensão decente. Que nunca apareceu nas reuniões da escola, que sumiu quando as coisas ficaram difíceis. Mas ali estava ele, sorrindo, acenando, sendo aplaudido como se fosse o pai do ano. E eu estava sentada no canto, invisível. Quando a noiva entrou, todos se levantaram. Eu também me levantei, mas meu coração estava pesado. Olhei para o meu filho, esperando que ele ao menos olhasse na minha direção, que me desse um sorriso, um aceno, qualquer coisa. Mas ele só tinha olhos para ela. E talvez seja assim que deveria ser num casamento. Mas num casamento onde a mãe é tratada como convidada de segunda classe, dói de um jeito diferente.
A cerimônia foi linda, não vou mentir. As flores, a decoração, tudo impecável. Claro que era impecável. Eu tinha pagado metade de tudo aquilo. Quando meu filho me ligou meses antes dizendo que ia casar, que estava feliz, que tinha encontrado a mulher da vida dele, fiquei emocionada. Chorei de alegria. Ofereci ajuda, claro. Queria que ele tivesse o casamento dos sonhos dele. Ele aceitou minha ajuda financeira sem hesitar. Eu paguei o buffet, paguei as flores, paguei a decoração, fiz questão de que nada faltasse. Mas quando chegou a hora de planejar os detalhes, de escolher os arranjos, de definir o cardápio, eu nunca fui chamada. Todas as decisões foram tomadas por ela. Minha nora, a mulher que agora comandava a vida do meu filho, tentei não levar para o lado pessoal. Tentei entender que toda noiva quer ter controle do próprio casamento. Mas não era só sobre o casamento, era sobre tudo. Era sobre a forma como ela olhava para mim, como se eu fosse um obstáculo, como se minha presença fosse um incômodo. Depois da cerimônia veio o jantar, sentei na minha mesa e tentei conversar com as pessoas ao meu redor. Eram conhecidos distantes, amigos do amigos. Gente que mal conhecia meu filho. Eles foram educados, mas a conversa era vazia. Ficamos ali, comendo em silêncio, enquanto nas outras mesas as pessoas riam, brindavam, celebravam. Foi quando ouvi a voz dela no microfone. Minha nora estava fazendo um discurso, agradecendo a presença de todos, falando sobre o amor, sobre a família. E então, ela começou a agradecer as pessoas. Agradeceu aos pais dela, agradeceu aos avós, agradeceu às madrinhas, agradeceu até a organizadora do evento. Mas meu nome nunca foi mencionado. Senti uma pontada no peito. Aquela dor aguda que vem quando você percebe que foi apagada de propósito. Não era esquecimento. E então veio o pior. Ela fez uma piada sobre sogras. Sobre como é difícil lidar com sogras que querem controlar tudo, que não sabem dar espaço, que acham que sabem mais que todo mundo. As pessoas riram alto. E eu? Eu estava ali, sentada no canto, sentindo cada risada como um tapa na cara. Meu filho estava ao lado dela, sorrindo. Ele não defendeu, não interrompeu, não fez nada. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não foi raiva, não foi revolta. Foi uma tristeza profunda, daquelas que te fazem questionar tudo. Questionar se valeu a pena. Questionar se todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir, todos os momentos em que coloquei meu filho em primeiro lugar, se tudo aquilo tinha algum valor. Porque ali, naquele salão lindo, naquele casamento que eu ajudei a pagar, eu era nada. Eu era piada. Eu era intrusa. Respirei fundo e decidi que não ia sair dali chorando. Não ia dar a ela essa satisfação. Levantei, peguei minha bolsa e caminhei em direção à saída. Ninguém percebeu. Ninguém veio atrás. Eu simplesmente saí e o casamento continuou como se eu nunca tivesse estado ali. Entrei no meu carro e fiquei sentada por alguns minutos, apenas respirando. Olhei para o salão através do vidro. Vi as luzes, ouvi a música abafada, vi as sombras das pessoas dançando e pensei comigo mesma que talvez fosse hora de aceitar que eu tinha perdido meu filho, que ele tinha escolhido uma nova família e que nessa nova família não havia espaço para mim. Mas então, algo mudou dentro de mim. Uma centelha, uma força que eu não sabia que ainda existia. Peguei meu celular e fiz uma ligação. Alô? Sim, sou eu. Quero que prepare tudo para amanhã. Sim, o jato. Quero que esteja pronto às 6 da manhã. Não vou viajar sozinha. Vou levar a equipe inteira. Temos uma reunião internacional e preciso que tudo esteja impecável. Desliguei o telefone e sorri pela primeira vez naquela noite. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem acabou de lembrar do próprio poder. Porque veja bem, eu posso ter sido colocada no canto daquele salão, posso ter sido humilhada, esquecida, tratada como se não tivesse importância. Mas tem uma coisa que ninguém pode tirar de mim. Minha história, minha conquista, meu império. E no dia seguinte, o mundo inteiro iria lembrar disso. Voltei para casa naquela noite com o coração partido, mas com a mente estranhamente clara. Sabe quando a dor é tão grande que ela te transforma? Que ela te acorda de um jeito que você nem sabia que precisava acordar? Foi aí, entrei no meu apartamento, tirei aquele vestido caro que escolhi com tanto cuidado. Aquele vestido que usei achando que seria uma noite especial.
e o joguei em cima da cama. Fiquei olhando para o meu reflexo no espelho. 63 anos. Cabelos grisalhos que eu sempre fiz questão de manter naturais. Rugas ao redor dos olhos que contam a história de cada sorriso, de cada lágrima, de cada batalha. E me perguntei, quando foi que eu me tornei invisível? Quando foi que deixei de ser a mulher forte que construiu uma empresa do zero e me tornei apenas a sogra inconveniente? Liguei para minha assistente, mesmo sendo quase meia-noite. Ela atendeu no segundo toque, como sempre. Carla nunca dormia cedo, Hashim, como eu. Trabalhávamos juntas há 15 anos e ela me conhecia melhor que qualquer pessoa. Carla, preciso que você organize tudo para amanhã. Vamos reativar aquele contrato com a empresa europeia. Sim, aquele mesmo. E quero que convoque reunião de diretoria para a semana que vem. Temos expansões para planejar? Ela ficou alguns segundos em silêncio. E então perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que estava ótima na verdade. Melhor do que há muito tempo. Ela não insistiu. Apenas disse que cuidaria de tudo e desligou. Não dormi naquela noite. Fiquei acordada pensando em tudo. Em como construí minha empresa 35 anos atrás, quando ainda era casada, e meu filho era apenas um bebê. Meu ex-marido nunca acreditou em mim. Dizia que era loucura, que aviação era coisa de homem, que eu deveria me concentrar em ser mãe e esposa. Mas eu tinha um sonho. E sonhos não morrem só porque alguém diz que eles são impossíveis. Comecei pequeno, com um avião. O único avião que eu comprei com a herança que minha mãe me deixou. Meu ex-marido ficou furioso. Disse que eu tinha jogado nosso futuro fora. Mas eu sabia o que estava fazendo. Comecei oferecendo voos charter, voos particulares para empresários que precisavam de agilidade. Trabalhava 16 horas por dia. Acordava antes do sol nascer, colocava meu filho na creche, ia para o hangar, cuidava de tudo sozinha. Administrativo, financeiro, atendimento, tudo. Nos primeiros anos, quase quebrei 3 vezes. Houve meses em que não consegui pagar todas as contas. Meses em que pensei em desistir. Mas toda vez que olhava para o meu filho dormindo, toda vez que via aquele rostinho tranquilo, eu lembrava do motivo. Eu queria dar a ele um futuro melhor. Queria que ele crescesse, vendo a mãe lutar, vencer, construir algo do zero. Queria que ele aprendesse que não importa o que digam, você pode conquistar o que quiser se estiver disposto a trabalhar por isso. E eu trabalhei. Trabalhei até os dedos sangrarem, até as costas doerem, até não ter mais lágrimas para chorar. E aos poucos, a empresa cresceu. Comprei mais aviões, contratei pilotos, abri rotas internacionais. Em 10 anos, minha pequena empresa de um avião se tornou uma das maiores companhias de aviação executiva do país. Meu casamento, claro, não sobreviveu. Meu ex-marido não conseguia lidar com meu sucesso. Quanto mais eu crescia, menor ele se sentia. Até que um dia ele saiu de casa e nunca mais voltou. Deixou uma carta dizendo que eu amava mais meu trabalho do que a ele. E talvez ele estivesse certo. Mas não porque eu não o amasse, mas porque ele nunca me apoiou, nunca acreditou em mim, nunca foi meu parceiro de verdade. Criei meu filho sozinha depois disso. Fiz questão de estar presente em todos os momentos importantes. Mesmo com a empresa crescendo, mesmo com as viagens constantes, eu sempre voltava para casa a tempo de jantar com ele, de ajudar na lição de casa, de colocá-lo para dormir. Ele era a minha prioridade. Sempre foi. Quando ele entrou na faculdade, eu estava lá. Na formatura, eu estava lá. Em cada conquista, em cada queda, eu estava lá. E agora? Agora eu era apenas a sogra chata que não sabia dar espaço. A manhã chegou rápido. Às 5h30 já estava do PEI, tomando café e revisando os e-mails. Tinha reuniões importantes naquela semana, contratos para fechar, decisões estratégicas para tomar. Minha empresa não parava. E nem eu. Às 6 em ponto, o carro me buscou. Fomos direto para o aeroporto privado, onde meu jato estava esperando. Não qualquer jato mil-mês novo. Um Gulfstream de 650, uma das aeronaves executivas mais luxuosas e rápidas do mundo. Comprei ele 6 meses atrás, depois de fechar um dos maiores contratos da história da minha empresa. Quando subi a escada e entrei na cabine, senti aquela sensação familiar de pertencimento. Ali dentro, eu não era a mãe esquecida. Eu não era a sogra desprezada. Eu era a Seul, a comandante. A mulher que construiu aquilo tudo com as próprias mãos. Carla já estava lá, com o tablet nas mãos, revisando a agenda do dia. Bom dia.
Tudo pronto. A equipe vai se juntar a nós em São Paulo. De lá, seguimos para Miami para a reunião com os investidores. Tenho todos os documentos preparados, sentei na minha poltrona de couro, aquela que foi feita sob medida, e olhei pela janela. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Era lindo. E naquele momento, eu me dei conta de algo importante. Eu não precisava da aprovação de ninguém, não precisava ser aceita numa mesa de casamento para saber o meu valor. Meu valor estava ali, naquele jato, naquela empresa, nas vidas que eu mudei, nos empregos que criei, nos sonhos que realizei. O piloto anunciou que estávamos prontos para decolar. Fechei os olhos e senti a aeronave ganhar velocidade. Aquela sensação de poder, de liberdade, de estar no controle da própria vida. Decolamos. E em poucos minutos estávamos acima das nuvens, voando a mais de 10.000 metros de altitude. Meu celular tocou. Era meu filho. Hesitei antes de atender. Parte de mim não queria falar com ele. Parte de mim ainda estava machucada demais. Mas atendi. Mãe, onde você está? Você saiu ontem sem se despedir. Tive que o ser trabalho. Mas, mãe, era meu casamento. Você não podia ter ficado até o final? Respirei fundo. Não queria brigar. Não queria transformar aquilo numa discussão. Mas também não ia fingir que estava tudo bem. Filho, eu fiquei o tempo que consegui. Mas preciso te dizer uma coisa. Eu me senti muito desconfortável ontem. A mesa onde me colocaram, o discurso da sua esposa, tudo aquilo me machucou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: Mãe, você está exagerando. Foi só uma piada. Ela não quis ofender ninguém. Uma piada. Era assim que ele via. Uma piada. Tá bem, filho. Se você acha que foi só uma piada, então tá tudo certo. Tenho que desligar agora. Estou em reunião. Desliguei antes que ele pudesse responder. Senti as lágrimas querendo vir, mas segurei. Não ia chorar. Não mais. Carla me olhou com aquela expressão de quem sabe exatamente o que está acontecendo, mas não diz nada. Ela apenas estendeu a mão e tocou a minha. Você é incrível. Não deixe ninguém fazer você esquecer disso. Sorri para ela. Um sorriso cansado, mas genuíno. Obrigada, Carla. Obrigada por estar aqui. A reunião em Miami foi um sucesso absoluto. Fechamos um contrato de $20 milhões para expandir nossas operações para o Caribe. Os investidores ficaram impressionados com a apresentação, com os números, com a visão de futuro que apresentei. No final, um deles me disse: Você é inspiradora. É raro encontrar alguém com tanta paixão e competência. Voltei para o Brasil naquela mesma noite, exausta, mas realizada. Quando cheguei em casa, havia uma mensagem da minha nora no celular. Uma mensagem curta, educada, formal, agradecendo pela presença no casamento e dizendo que esperava me ver em breve. Não respondi. Não porque estava com raiva, mas porque percebi que não tinha mais nada a dizer. Ela tinha feito a escolha dela. Meu filho tinha feito a escolha dele. E agora eu precisava fazer a minha... As semanas seguintes foram intensas. Mergulhei no trabalho de uma forma que não fazia há anos. Reuniões, viagens, negociações. Era como se algo dentro de mim tivesse acordado. Aquela dor do casamento, aquela humilhação, ao invés de me destruir, me transformou. Me lembrou de quem eu era antes de me tornar apenas mãe. Me lembrou da mulher guerreira que enfrentou um mercado dominado por homens e venceu. Meu filho tentou ligar algumas vezes, mensagens aqui e ali, sempre educadas, sempre superficiais. Nunca falávamos sobre o que realmente importava, sobre como eu me senti, sobre a mágoa que crescia dentro de mim como uma ferida que não cicatriza. Ele falava sobre o trabalho dele, sobre a lua de mel que estavam planejando, sobre a casa nova que tinham comprado. E eu ouvia, apenas ouvia, porque não tinha mais energia para brigar, não tinha mais vontade de implorar atenção. Um dia, recebi um convite. Um jantar na casa deles. Minha nora havia escrito um bilhete à mão, coisa que achei curiosa. Dizia que gostariam muito da minha presença, que queriam começar de novo, construir uma relação melhor. Fiquei olhando para aquele convite por um longo tempo. Parte de mim queria jogar fora. Parte de mim queria apenas seguir em frente e esquecer que tinha um filho. Mas a parte que ainda era mãe, aquela parte que nunca morre por mais que doa, aquela parte me fez aceitar. Cheguei no horário combinado. A casa era linda, preciso admitir. Moderna, espaçosa, com um jardim impecável. Toquei a campainha
E minha nora abriu a porta com um sorriso. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas era um sorriso. Que bom que veio. Entre, por favor. Entrei e o cheiro de comida caseira tomou conta dos meus sentidos. Ela tinha cozinhado, preparado uma mesa bonita, com velas, flores, guardanapos de tecido. Estava tentando... Eu podia ver isso. Mas havia algo no ar, uma tensão invisível, como se ambas soubéssemos que aquilo era apenas um teatro. Uma tentativa de consertar algo que talvez já estivesse quebrado demais. Meu filho apareceu da cozinha, secando as mãos num pano de prato. Mãe, que bom te ver. Senta, fica à vontade. Sentei à mesa e eles serviram o jantar. Conversamos sobre amenidades, o tempo, o trânsito, notícias aleatórias. Nada profundo, é nada real. Até que minha nora limpou a garganta e disse: queria pedir desculpas pelo casamento. Acho que exagerei em algumas coisas. Não foi minha intenção fazer você se sentir mal. Olhei para ela, para aquele rosto jovem, aqueles olhos que evitavam os meus. E percebi que aquilo não era um pedido de desculpas de verdade. Era uma formalidade. Algo que ela achava que precisava fazer para manter as aparências. Mas não havia arrependimento genuíno ali. Havia apenas conveniência. Eu entendo. Obrigada por dizer isso. Meu filho pareceu aliviado. Como se aquilo resolvesse tudo. Como se um pedido de desculpas superficial apagasse a dor de ter sido humilhada publicamente. Mas eu não disse mais nada. Apenas continuei comendo, respondendo quando perguntavam, sorrindo quando esperavam que eu sorrisse. No final da noite, quando me despedi e saí daquela casa, senti um vazio enorme, porque percebi que não havia volta, que a relação que eu tinha com meu filho, aquela proximidade, aquele amor incondicional que sempre tivemos, tinha mudado. Ele tinha escolhido proteger a esposa ao invés de defender a mãe. E talvez seja assim que deveria ser. Talvez um homem casado realmente precise colocar a esposa em primeiro lugar. Mas isso não tornava a dor menor. Não fazia aquilo doer menos. Voltei para casa e chorei. Chorei de verdade pela primeira vez desde o casamento. Chorei pela perda, pela sensação de que tinha perdido meu filho. Não para a morte, mas para uma vida nova, onde eu não tinha mais espaço. Chorei pela mãe que fui, pelos sacrifícios que fiz, pelas noites em claro cuidando dele quando estava doente, pelos sonhos que adiei para que ele pudesse realizar os dele. Chorei por tudo aquilo que parecia não ter mais valor. Mas quando as lágrimas secaram, algo interessante aconteceu. Senti uma leveza, como se chorar tivesse lavado não só a tristeza, mas também as expectativas, as ilusões, a necessidade de ser amada e reconhecida por ele. Porque percebi que eu não precisava disso para ser completa. Minha vida tinha valor independente do meu papel como mãe. Eu tinha construído um império. Eu tinha mudado vidas. Eu tinha feito diferença no mundo. E isso ninguém podia tirar de mim. Nos meses seguintes, mergulhei ainda mais fundo no trabalho. Abri 3 novas rotas internacionais. Contratei 50 novos funcionários, investi em tecnologia, em treinamento, em melhorias. Minha empresa cresceu 20% naquele ano. Foi o melhor desempenho da nossa história. E sabe o que aconteceu? Comecei a aparecer na mídia. Matérias sobre empreendedorismo feminino, sobre mulheres que venceram em mercados dominados por homens, sobre casos de sucesso na aviação. Fui convidada para dar palestras, para participar de painéis, para contar minha história. E toda vez que subia num palco e olhava para aquela plateia, via mulheres me olhando com admiração, com esperança. Como se eu fosse prova viva de que é possível vencer, mesmo quando todos dizem que você vai falhar. Um dia, recebi um convite especial. Uma revista de negócios queria fazer uma matéria de capa sobre mim, a empresária que construiu o Império Aéreo. Aceitei. A equipe veio até o hangar, fotografou os aviões, me entrevistou por horas. Perguntaram sobre minha trajetória, sobre os desafios, sobre como consegui equilibrar maternidade e carreira, e eu respondi com honestidade. Falei sobre as dificuldades, sobre as vezes que pensei em desistir, sobre a solidão que senti em tantos momentos, mas também falei sobre a força que descobri dentro de mim, sobre como cada não que recebi me fez mais determinada, sobre como cada porta fechada me ensinou a construir janelas. Quando a revista saiu, causou impacto, meu telefone não parava de tocar. Empresárias me procurando para pedir conselhos, jovens mulheres querendo saber como começar, universidades
me convidando para palestrar. De repente, eu não era mais apenas a CEO de uma empresa. Eu era um símbolo, uma inspiração. Meu filho viu a matéria. Ligou para me parabenizar. Disse que estava orgulhoso. Mas havia algo na voz dele. Algo que parecia mais surpresa do que orgulho. Como se ele tivesse esquecido quem eu era. Como se precisasse de uma revista para lembrá-lo de que a mãe dele não era apenas uma mulher comum. Era uma mulher extraordinária. Obrigada, filho. Fico feliz que tenha gostado. A ligação foi curta, cordial, distante. Foi mais ou menos nessa época que aconteceu algo que mudou tudo. Recebi uma ligação de um dos maiores grupos empresariais do país. Queriam comprar minha empresa. Estavam oferecendo um valor astronômico, um valor que me faria uma das mulheres mais ricas do Brasil. Pedi tempo para pensar. Passei semanas analisando a proposta, conversando com advogados, com consultores, com pessoas de confiança, e no final, tomei uma decisão. Recusei a oferta. Não porque o dinheiro não fosse bom, mas porque percebi que minha empresa não era apenas um negócio. Era minha identidade, era minha história. Era a prova viva de que eu venci. E eu não estava pronta para vender isso. Não estava pronta para me aposentar e viver de memórias. Ainda tinha muito a construir. Ainda tinha muito a conquistar. Quando anunciei minha decisão publicamente, causou surpresa. As pessoas não entendiam como alguém podia recusar tanto dinheiro, mas eu sabia exatamente o que estava fazendo. Estava escolhendo propósito ao invés de conforto. Estava escolhendo continuar lutando ao invés de descansar. Porque descansar era para quem estava cansado. E eu não estava cansada. Estava mais viva do que nunca. Foi então que decidi fazer algo que vinha pensando há meses. Criar uma fundação para apoiar mulheres empreendedoras. Para dar a elas o apoio que eu nunca tive. Mentorias, microcrédito, capacitação. Queria que outras mulheres não precisassem lutar sozinhas como eu lutei. Queria facilitar o caminho para quem vinha atrás. Lancei a fundação numa cerimônia emocionante, convidei empresárias de todo o país, mulheres que inspiravam, que lutavam, que venciam todos os dias contra as adversidades. O salão estava lotado. Câmeras, jornalistas, pessoas importantes do mundo dos negócios. E ali, naquele palco, contei minha história completa. Sem filtros, sem maquiagem emocional. Falei sobre as dificuldades de ser mulher num mercado machista, sobre ter que provar meu valor todos os dias, sobre ser subestimada, questionada, desacreditada. Mas também falei sobre a força que encontrei nessa luta, sobre como cada obstáculo me tornou mais forte, sobre como aprendi que o respeito não é dado, é conquistado. No final do meu discurso, recebi uma ovação de pé. Mulheres chorando, se abraçando, se reconhecendo nas minhas palavras. E naquele momento entendi o verdadeiro significado de legado. Não era sobre dinheiro, não era sobre sucesso pessoal. Era sobre abrir portas para quem vinha depois. Era sobre transformar dor em propósito. Meu filho estava lá. Ele e minha nora tinham vindo. Fiquei surpresa quando os vi. Não tinha esperado por eles. Depois do evento, eles se aproximaram. Meu filho me abraçou. E pela primeira vez em meses, senti que era um abraço de verdade. Um abraço que tinha peso, que tinha significado. Mãe, eu não sabia. Não sabia de tudo que você passou. De tudo que construiu. Eu sempre soube que você era bem-sucedida, mas nunca entendi a dimensão disso. Nunca entendi o quanto você lutou. Olhei para ele e vi lágrimas nos olhos. Lágrimas genuínas. E meu coração, aquele coração que tinha se fechado, que tinha construído muros para não sofrer mais, começou a amolecer. Porque no fundo, por mais que doa, por mais que a gente tente se proteger, o amor de mãe não morre. Ele apenas se esconde. Ele apenas espera. Filho, eu sempre fiz o melhor que pude. Nem sempre fui perfeita. Nem sempre estive presente como gostaria. Mas tudo que fiz, cada decisão que tomei, foi pensando em te dar um futuro melhor. Foi pensando em te mostrar que não existem limites quando você acredita em si mesmo. Minha nora estava ao lado dele, em silêncio. E então ela fez algo que me surpreendeu. Ela pegou minha mão e disse: "Me desculpe. De verdade. Eu fui injusta com você. Eu tinha uma imagem na minha cabeça sobre quem você era, sobre o tipo de sogra que você seria, e eu estava completamente errada. Você é incrível."
Não eram apenas palavras vazias dessa vez. Havia verdade ali. Havia reconhecimento. E embora a mágoa ainda doesse, embora a ferida ainda estivesse fresca, aquilo era um começo. Um pequeno passo em direção à cura. Nos meses que se seguiram, a relação com meu filho começou a melhorar, devagar, com cuidado, como quem reconstrói algo que foi quebrado. Ele começou a me ligar com mais frequência. Não apenas ligações formais, mas conversas de verdade. Me contava sobre o trabalho dele, sobre os planos, sobre as dúvidas. E eu ouvia. Aconselhava quando ele pedia. Me afastava quando ele precisava de espaço. Aprendi que amar também é saber quando soltar. Minha nora também mudou. Começou a me incluir nas coisas. Me convidava para almoços, para cafés. Conversávamos sobre a vida, sobre desafios, sobre sonhos. E aos poucos percebi que ela não era a vilã da história. Ela era apenas uma mulher jovem, insegura, tentando encontrar seu lugar numa família nova. E talvez, assim como eu, ela também tivesse suas próprias feridas, suas próprias batalhas. Um dia, ela me contou que estava grávida. Eu ia ser avó. A notícia me pegou de surpresa. Senti uma mistura de emoções. Alegria, claro, mas também medo. Medo de ser afastada novamente. Medo de não ter espaço na vida dessa criança. Medo de ser apenas a avó distante que aparece em datas especiais. Mas ela segurou minha mão e disse: "Quero que você faça parte da vida do nosso filho. Quero que ele conheça a mulher incrível que a avó dele é. Quero que ele cresça ouvindo suas histórias, aprendendo com sua força." E eu chorei. Chorei de alívio. Chorei de gratidão. Chorei porque percebi que talvez não tivesse perdido meu filho afinal. Talvez a gente só precisasse passar por tudo aquilo para aprender a se amar de uma forma diferente. Uma forma mais madura, mais verdadeira. O tempo passou e minha barriga começou a crescer. Não, desculpa, a barriga dela começou a crescer. Eu fiquei tão envolvida emocionalmente que até me confundi. Acompanhei cada ultrassom, cada estava lá, presente. Não de forma invasiva, mas de forma amorosa, da forma que uma avó deve estar. E então, numa manhã de primavera, recebi a ligação. Ela estava em trabalho de parto. Corri para o hospital. Quando cheguei, meu filho estava nervoso, andando de um lado para o outro. Me viu e veio correndo. "Mãe, estou com tanto medo e sei algo de Herodo. E se eu não for um bom pai?" Segurei o rosto dele entre minhas mãos e olhei nos olhos. "Você vai ser um pai maravilhoso, assim como foi um filho maravilhoso. A gente comete erros, a gente se perde às vezes, mas o que importa é o amor. E você tem muito amor para dar." Horas depois, ouvi o choro, aquele choro que muda tudo. O choro de uma vida nova chegando ao mundo. A enfermeira saiu e disse que estava tudo bem. Que era um menino saudável, perfeito. Quando finalmente me deixaram entrar no quarto e vi meu filho segurando aquele bebezinho minúsculo, meu coração transbordou. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: "Mãe, agora eu entendo. Agora eu entendo tudo o que você fez por mim. Tudo o que sacrificou, porque eu olho para ele e sei que seria capaz de qualquer coisa. De tudo." Segurei meu neto pela primeira vez. Aquele serzinho tão pequeno, tão frágil, tão cheio de futuro, e senti que tudo tinha valido a pena. Todas as noites sem dormir, todas as lágrimas, todas as batalhas. Porque ali estava a prova de que o amor continua, de que a vida continua, de que nada do que sofremos é em vão quando existe amor envolvido. Nos meses seguintes, me tornei uma avó presente, mas não uma avó sufocante. Aprendi com meus erros. Aprendi a respeitar o espaço deles, as decisões deles, o jeito deles de criar o filho. E sabe o que aconteceu? Eles me valorizaram por isso. Me incluíram mais. Me fizeram sentir parte. Minha nora, que antes me via como ameaça, agora me via como aliada. Me pedia conselhos. Me ligava quando estava cansada. Me chamava quando precisava de ajuda. E eu estava lá sempre, mas de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. Um dia, quase um ano depois daquela noite terrível do casamento, estávamos todos juntos num almoço de domingo. Meu filho, minha nora, meu neto. E ela disse algo que me marcou profundamente. Disse: "Sabe, quando casei com seu filho, eu tinha tanto medo de você. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de ser comparada. Medo de perder ele para você. Mas agora eu entendo que não é sobre competição.
É sobre somar, sobre construir juntas. E eu sou grata por ter você na minha vida. Olhei para ela e sorri. Um sorriso genuíno, cheio de perdão, cheio de compreensão, porque percebi que todas nós, mulheres, carregamos inseguranças, carregamos medos, carregamos cicatrizes. E muitas vezes machucamos umas às outras, não por maldade, mas por dor, por medo, por não saber lidar com nossas próprias feridas. Naquela tarde, sentada à mesa com minha família, olhando para aquele bebê dormindo tranquilo no colo da mãe, percebi que tinha encontrado paz. Não a paz de quem esqueceu a dor, mas a paz de quem aprendeu a conviver com ela, de quem transformou a dor em sabedoria, em compaixão, em força. Minha empresa continuou crescendo. A fundação que criei estava ajudando centenas de mulheres a realizarem seus sonhos. Recebia cartas todos os dias, mensagens de mulheres agradecendo pela oportunidade, contando como suas vidas tinham mudado, como finalmente tinham conseguido tirar seus negócios do papel. E cada história dessas me enchia de propósito. Me lembrava de por que acordava todos os dias às 5 da manhã. Por que continuava lutando mesmo quando estava cansada. Uma dessas mulheres se chamava Ana. Ela tinha 42 anos, 3 filhos e um sonho de abrir uma pequena empresa de costura. Veio até mim num evento da fundação, tímida, segurando uma pasta velha com seu projeto. Disse que tinha tentado empréstimos em bancos, mas sempre era recusada. Disse que as pessoas riam do sonho dela. Diziam que costura não dava dinheiro, que ela devia arranjar um emprego de verdade. Olhei nos olhos dela e vi a mim mesma 35 anos atrás. Vi a mesma determinação, a mesma chama, e disse: eu acredito em você. Vamos fazer seu sonho acontecer. 6 meses depois, Ana tinha sua própria oficina. Empregava 5 mulheres da comunidade. Produzia roupas lindas que estavam começando a ser vendidas em lojas da região. Quando ela me ligou chorando para contar que tinha conseguido tirar os filhos da escola pública e colocá-los numa escola melhor, eu chorei junto. Porque aquilo era real. Aquilo era mudança de vida. Aquilo era que realmente importava. Mas nem tudo eram flores. A vida nunca é só sucesso e vitória. Houve momentos difíceis também. Minha saúde começou a dar sinais. Nada grave, mas suficiente para me lembrar de que não era mais jovem. Que o corpo cobrava o preço de tantos anos trabalhando sem parar. Precisei começar a delegar mais. A confiar mais na minha equipe. A aceitar que não podia fazer tudo sozinha. Foi difícil no começo. Sempre fui tão controladora, tão perfeccionista. Tinha medo de que se eu soltasse as rédeas, tudo desmoronaria. Mas aconteceu o oposto. Quando dei espaço para as pessoas crescerem, elas cresceram. Quando confiei, fui correspondida e percebi que um líder de verdade não é aquele que faz tudo, é aquele que capacita outros a fazerem. Meu filho percebeu essas mudanças. Um dia ele me disse: mãe, você está diferente, mais leve, mais feliz. E tinha razão. Eu estava diferente. Não porque tinha esquecido a dor do passado, mas porque tinha aprendido a não deixar que aquela dor me definisse. Tinha aprendido que perdoar não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É sobre se libertar do peso da mágoa. E aí aconteceu algo inesperado. Minha nora me procurou com uma proposta. Ela queria trabalhar comigo. Queria ajudar na fundação. Disse que tinha se inspirado na minha história, que queria fazer diferença também. Confesso que hesitei. Não porque duvidasse dela, mas porque tinha medo. Medo de que trabalhar juntas pudesse trazer velhas tensões de volta. Medo de estragar a paz que tínhamos construído. Mas decidi arriscar. E foi uma das melhores decisões que tomei. Minha nora tinha talentos que eu não tinha. Era criativa, moderna, entendia de redes sociais de marketing digital. Trouxe a fundação para o século XXI. MC Messes. Tínhamos triplicado nosso alcance. Mais mulheres sendo ajudadas. Mais histórias sendo transformadas. Trabalhávamos juntas 3 vezes por semana. E nesses encontros, conversávamos. Não só sobre trabalho, mas sobre a vida. Ela me contava sobre as dificuldades de ser mãe de primeira viagem, sobre o cansaço, sobre as dúvidas. E eu compartilhava minha experiência, mas sempre com cuidado, sempre respeitando que ela tinha seu próprio caminho, sua própria forma de fazer as coisas. Um dia, ela me surpreendeu com uma pergunta. Me perguntou se eu tinha se arrependido de alguma coisa na vida, se tivesse a chance de voltar atrás. O
que eu mudaria? Pensei por um longo tempo antes de responder, e então disse: acho que mudaria a forma como lidei com as críticas. Passei anos tentando provar meu valor para pessoas que nunca iam me valorizar. Gastei tanta energia brigando contra quem não acreditava em mim, que às vezes esqueci de celebrar com quem acreditava. Se eu pudesse voltar, focaria mais nas pessoas certas, nas que realmente importavam. Ela ficou em silêncio, processando, e então disse: obrigada por ser honesta comigo, por não fingir que tudo foi perfeito, por me mostrar que até as mulheres fortes têm dúvidas, têm arrependimentos, têm dias difíceis. Aquela conversa nos aproximou ainda mais, e percebi que tinha ganhado não só uma nora, mas uma amiga, uma parceira, alguém em quem podia confiar, alguém que entendia minhas batalhas porque estava lutando suas próprias batalhas também. O primeiro aniversário do meu neto foi uma celebração emocionante. Fizemos uma festa linda, cheia de amor e risadas. E dessa vez, quando olhei em volta, vi uma família de verdade. Não perfeita, porque nenhuma família é, mas real, unida pelo amor, pelo perdão, pela escolha consciente de estarmos juntos. Meu filho fez um discurso naquele dia. Falou sobre paternidade, sobre como estava aprendendo todos os dias, e então olhou para mim e disse: mãe, eu passei anos sem entender seus sacrifícios, sem valorizar tudo que você fez. E me arrependo muito disso. Mas quero que saiba que agora eu vejo. E sou eternamente grato. Não consegui segurar as lágrimas. Eram lágrimas de cura, de alívio, de gratidão por ter chegado até ali, por não ter desistido, por ter continuado acreditando que o amor sempre encontra um jeito. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinha na varanda olhando para as estrelas. Pensei em toda a minha jornada, nos altos e baixos, nas vitórias e derrotas, nas alegrias e nas dores, e me dei conta de algo profundo. Tudo fazia sentido. Cada dor tinha me ensinado algo, cada desafio tinha me fortalecido. Cada lágrima tinha regado o terreno onde agora florescia uma versão melhor de mim mesma. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez se sinta invisível. Talvez se sinta desvalorizada por pessoas que deviam te amar. Talvez esteja questionando se vale a pena continuar lutando. E eu quero te dizer uma coisa. Vale. Vale sempre. Porque a dor não é o fim da história. É apenas um capítulo. E você tem o poder de escrever os próximos capítulos. Você tem o poder de decidir quem você quer ser. Se quer ser a vítima que se deixa destruir pela mágoa, ou a guerreira que transforma a dor em força. Eu escolhi ser a guerreira, e foi a melhor escolha da minha vida. Não foi fácil. Teve dias em que pensei em desistir, dias em que a dor era tão grande que mal conseguia respirar. Mas continuei. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. E olha onde cheguei. Olha o que construí, não só em termos materiais, mas em termos de legado, de impacto, de significado. Hoje, quando acordo de manhã, não acordo mais pensando no que perdi. Acordo pensando no que conquistei, no que ainda posso conquistar, nas vidas que posso tocar, nas histórias que posso mudar. E você? O que vai escolher? Vai deixar que a dor te destrua ou vai usar ela como combustível? Vai ficar presa no passado ou vai construir um futuro melhor? A escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Deixe um coração nos comentários se essa história tocou você de alguma forma. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está lutando. Alguém que está cansada. Alguém que precisa lembrar da própria força. Passaram-se 2 anos desde aquele casamento. 2 anos que parecem uma vida inteira quando olho para trás. Tanta coisa mudou. Eu mudei. Minha relação com meu filho mudou. Até minha forma de ver o mundo mudou. A empresa continuou crescendo de formas que eu nem imaginava. Fechamos parcerias internacionais, expandimos para 5 novos países e nos tornamos referência em aviação executiva na América Latina. Mas o que mais me orgulha não são os números. São as pessoas, os mais de 1.000 funcionários que trabalham comigo, as famílias que sustentamos, os sonhos que ajudamos a realizar. A fundação se tornou maior do que eu mesma. Hoje temos sedes em 10 estados brasileiros. Já ajudamos mais de 3.000 mulheres a empreenderem. 3.000 histórias de superação. 3.000 provas de que quando você acredita em alguém, quando você dá uma oportunidade de verdade, coisas incríveis acontecem. Meu neto tá maior agora. Começou a falar,
a andar, a ter personalidade própria. E sabe qual foi uma das primeiras palavras dele? Vovó, quando ouvi aquilo, meu coração derreteu completamente. Porque significava que eu tinha espaço, que eu era importante na vida dele, que tudo aquilo pelo qual passei, toda aquela dor, tinha valido a pena. Meu filho se tornou um pai incrível, presente, amoroso, dedicado. E sempre que o vejo com meu neto, sempre que vejo o cuidado dele, a atenção, o amor, penso, foi isso que ensinei. Mesmo sem saber, mesmo cometendo erros, consegui passar para ele o que realmente importa. O amor, a presença, a dedicação. Minha nora e eu nos tornamos muito próximas. Ela não é só minha nora, é minha amiga Minha. Trabalhamos juntas, rimos juntas, às vezes choramos juntas. E quando olho para ela, não vejo mais a mulher que me humilhou naquele casamento. Vejo uma mulher que estava com medo, que estava insegura, que estava tentando proteger seu espaço da única forma que sabia. Entendo, porque eu também já fui assim. Também já machuquei pessoas sem querer, só porque estava machucada por dentro. Há algumas semanas, ela me chamou para um café. Disse que precisava conversar comigo sobre algo importante. Fiquei apreensiva. Aquele tipo de conversa geralmente traz notícias ruins. Mas quando chegamos no café, ela segurou minha mão e disse: "Quero que você saiba que você mudou minha vida. Não só por me aceitar, não só por me perdoar, mas por me mostrar o tipo de mulher que eu quero ser, forte, independente, mas também amorosa. Capaz de perdoar, capaz de recomeçar." Chorei ali no meio do café, sem me importar com quem estava olhando, porque aquilo era mais do que perdão. Era redenção. Era a prova de que nada do que sofremos é desperdiçado quando escolhemos aprender com a dor. Outro dia, estava organizando papéis antigos em casa e encontrei o convite daquele casamento. Aquele pedaço de papel que representava uma das piores noites da minha vida. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. E sabe o que senti? Nada. Nem raiva, nem tristeza, nem mágoa. Apenas porque percebi que aquela mulher que sofreu naquele dia não existe mais. Ela foi transformada, renascida. Às vezes as pessoas me perguntam como consegui superar, como consegui perdoar, como consegui seguir em frente. E eu sempre respondo a mesma coisa. Não foi uma decisão única, foi uma série de pequenas escolhas. Escolher acordar todo dia e tentar de novo. Escolher não alimentar a raiva. Escolher focar no que eu podia controlar. Escolher construir ao invés de destruir. E também teve muito choro pelo caminho, muita terapia, muitas noites insônias. Muitos momentos em que pensei que não ia conseguir, mas consegui. E se eu conseguir, você também pode. Hoje, quando entro no meu escritório, quando vejo aquele império que construí, não penso mais em provar nada para ninguém. Não preciso mais que reconheçam meu valor. Porque eu sei meu valor. Eu conheço minha história. Eu sei de onde vim e onde cheguei. E isso ninguém pode tirar de mim. O jato particular que comprei, aquele que estava pronto na manhã, depois do casamento, hoje representa muito mais do que sucesso financeiro. Representa a liberdade, representa a capacidade de ir onde eu quiser, quando eu quiser. Representa que não dependo de ninguém e construir meu próprio caminho, minhas próprias asas. Mas sabe o que descobri? Ter asas não significa voar sozinha. Significa ter a liberdade de escolher com quem voar. E hoje eu escolho voar com minha família. Com meu filho, minha nora, meu neto, com minha equipe, com as mulheres da fundação, com todas as pessoas que acreditam no mesmo sonho que eu. Recentemente, fui convidada para dar uma palestra num dos maiores eventos de empreendedorismo do país. O auditório tinha mais de 5.000 pessoas. Quando subi naquele palco e olhei para aquela multidão, senti uma responsabilidade enorme, porque sabia que ali tinha mulheres como eu já fui. Mulheres sofrendo, mulheres duvidando de si mesmas, mulheres prestes a desistir. E contei minha história, toda ela, sem omitir as partes difíceis, sem esconder as feridas, porque percebi que é justamente na vulnerabilidade que mora a conexão. É quando mostramos nossas cicatrizes que outras pessoas se sentem menos sozinhas. No final da palestra, uma jovem se aproximou de mim. Devia ter uns 25 anos, olhos vermelhos de tanto chorar. Ela disse:
Obrigada. Obrigada por me mostrar que é possível. Eu estava prestes a desistir do meu sonho. Mas agora eu vou continuar. Vou lutar. Vou vencer. E sabe o que eu disse para ela? Voca já venço, porque a maior vitória é não desistir. É continuar acreditando, mesmo quando tudo diz para você parar. É levantar mais uma vez, mesmo quando tudo que você quer é ficar no chão. Hoje, quando olho para minha vida, vejo uma história de superação, mas também vejo uma história de amor próprio. Amor pela minha família, amor pelo que faço, amor pelas pessoas que impacto. E se eu pudesse voltar àquela noite do casamento, àquela mesa no canto, àquela dor que quase me destruiu, sabe o que eu faria? Eu me abraçaria, seguraria meu próprio rosto entre as mãos e diria, vai ficar tudo bem. Isso não é o fim, e é só o começo. O começo de uma versão sua mais forte, mais sábia, mais completa, porque foi isso que aconteceu. Aquela dor me quebrou, mas no processo de me reconstruir, eu me tornei melhor Maisie Resilient, mais empática, mais humana. Você que está me ouvindo agora, seja lá o que estiver passando, quero que saiba. Você é mais forte do que imagina. A dor que está sentindo agora não é o fim da sua história. É apenas o combustível para o próximo capítulo. Um capítulo onde você é a heroína, onde você vence, onde você brilha. Não importa quantas vezes te empurraram para o canto. Não importa quantas vezes te fizeram sentir pequena. Você é gigante. Você é capaz. Você é imbatível. E um dia, quando tudo isso passar, quando você olhar para trás e ver toda a jornada, vai entender que precisava passar por tudo aquilo para se tornar quem você é. Então levanta, limpa as lágrimas, respira fundo e continua, porque o mundo precisa da sua luz, da sua força, da sua história. E lembra, eles podem te colocar na última mesa, podem tentar te humilhar, podem tentar te apagar, mas nunca, nunca poderão tirar de você o que realmente importa, seu valor, sua capacidade de vencer, porque, no final das contas, você não precisa de um jato particular para provar seu valor. Você não precisa de reconhecimento externo para saber quem você é. Você só precisa olhar no espelho e reconhecer a guerreira que te encara de volta. Essa é a minha história. A história de uma mulher que foi quebrada, mas escolheu se reconstruir, que foi humilhada, mas escolheu se fortalecer, que foi esquecida, mas escolheu se lembrar do próprio poder. E a sua história, qual vai ser o próximo capítulo? Você vai deixar a dor te destruir, ou vai usá-la para construir algo maior? A escolha, como sempre, é sua. Se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais, de superação, de força, de mulheres que não desistiram. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E deixe nos comentários, qual foi o momento que mudou sua vida? Quando você decidiu que não ia mais aceitar ser tratada como menos do que merece? Sua história importa. Sua voz importa. Você importa. E lembre-se sempre, você não está sozinha. Somos milhares de mulheres que já passamos por isso. Que já choramos, já sofremos, já duvidamos. Mas que decidimos levantar. Decidimos lutar, decidimos vencer. E você também vai vencer. Eu acredito em você.